Salve, meu povo! Estou aqui para tratar de um assunto muito delicado, muito complexo, muito triste, por sinal. Antes de mais nada, gostaria de me apresentar. Sou o Gabriel Rodrigues, advogado, especialista em direito autoral para tatuadores. Sim, existem pessoas que se dedicam em prol da galera da tatuagem, porque o que os tatuadores fazem é arte, e se é arte, tem proteção, e se tem proteção, você deve respeitar essa proteção, sob pena de sofrer as consequências de mão de ferro que o direito autoral traz para quem viola direito autoral, para quem copia a arte dos outros e assim por diante. O caso que nós iremos relatar aqui foi de uma cópia realizada pelo artista, hein, galera? Salvador da Rima, Fábio Gabriel de Araújo Salvador, o nome do senhorito, e infelizmente o posicionamento dele, a forma como ele tenta se defender e justificar a cópia realizada, realmente é a mentalidade de muitos clientes e de muitas pessoas que querem tatuagens, de achar erroneamente, de forma totalmente ilegal, errada, negativa, prejudicial, de que se a arte está na internet, ela é pública. Se a arte está na internet, presume-se que o artista aceitou ter o seu trabalho copiado, sendo que em nenhum momento a lei respalda isso. Em nenhum momento, uma pessoa que alega que pegou uma arte vai ter fundamento, vai ter onde se agarrar para se defender, porque simplesmente ele fala isso da cabeça dele, da cabeça oca dele, que não tem sentido uma pessoa que vive de arte, uma pessoa que sobrevive dos direitos autorais das suas músicas, dizer que uma tatuagem que está na internet é pública, é de todo mundo, e ele tem que gostar da arte ter sido copiada. Um verdadeiro absurdo, um verdadeiro delírio, um verdadeiro devaneio. E eu tô aqui para poder reagir à manifestação de Salvador e fazer algumas considerações breves sobre o equívoco que esse cara fez aqui no dia de ontem. Vamos lá. Que acompanhando a internet aqui, mano, aí vi uma parada aqui de um mano tatuador falando que o mano que tatua em mim copiou dele, ou que fui eu que copiei, pum. Ele começa já falando, jogando uma hipótese, jogando uma interrogação. Tá falando que eu copiei ele, ou o mano que me tatuou copiou ele, como se não existisse, como se realmente não tivesse acontecido nada disso e o tatuador tivesse ficado louco. Mó papo de sem futuro, né, mano? Porque tatuagem é uma arte que a partir do momento que você lança na internet, parceiro, que sai no Pinterest, as pessoas vão ver lá, vai pegar, vai mostrar pro outro tatuador, vai pedir pra fazer se a tatuagem for boa. Vamos lá. Esse é um dos pontos mais críticos. Tatuagem é uma arte que, se tá na internet, se saiu no Pinterest, os clientes podem mostrar, levar pro tatuador que ele vai fazer porque acharam bonito. Vem cá, ô Salvador. A sua arte, a sua música que tá em formato digital, no momento que você coloca ela na internet, ela perde os direitos? Você não ganha mais royalties em cima dessas músicas, em cima dessas composições? É óbvio que não. E sabe por quê? Vou colocar aí até agora um vídeo mostrando que o Salvador, ele tem as suas músicas todas cadastradas nas plataformas competentes para poder receber os direitos autorais das músicas que estão na internet. Por que uma música na internet tem os seus direitos reservados e uma tatuagem na internet não tem os seus direitos reservados? Me explica. Eu não gosto de ficar citando lei, mas nesse caso aqui eu vou ter que ser obrigado porque realmente chegou a um nível absurdo. Vou primeiro tratar, pessoal, de informar o que a nossa Constituição traz. A Constituição, para quem não sabe, Salvador, é a lei, é a norma mais forte do nosso país. Todo país tem sua Constituição e essa norma, ela é soberana. Nada que vem abaixo da Constituição pode contrariar ela. E tem um artigo dentro dessa Constituição, que é um artigo que é como se fosse o coração dela. Para vocês terem ideia, esse artigo não pode nem ser modificado. Nunca vai poder ser modificado para retirar os direitos, para melhorar até que pode. E na Constituição está falando, no artigo 5º, inciso 27, que ele é todo dividido, que aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução das suas obras. Se o artista colocou na internet, é direito exclusivo dele. Se o artista colocou no Pinterest, é direito exclusivo dele. Se ele postou um stories, se ele colocou no feed, ou se ele fez o que quer que seja com a arte, é direito exclusivo dele. Pela arte ter saído dele, por ele ter entregado uma parte,
um pedaço do ser dele para pôr em uma arte, para poder colocar o sentimento, para poder colocar a visão criativa, a partir disso nós podemos dizer que somente ele pode utilizar a arte. E para você utilizar, você deve ter a autorização prévia, ou seja, anterior de usar, e expressa de forma clara, de forma definitiva, que ele permitiu você utilizar aquela arte. Se ela está na internet, solta por aí, e você nem imaginava que era ele que tinha feito, você não pode utilizar. Não é uma autorização, não é um aval, não é uma permissão para você fazer dessa arte o que você bem entender, principalmente jogar eternamente na sua pele. Salvador, você tem noção que você causou um dano eterno para esse artista? Porque para sempre ele vai ter que conviver com a arte dele no seu peito. E você não deu o mínimo obrigado, um mínimo agradecimento para esse artista, e no fim das contas, obviamente, a sua tropa vai vir atrás dele para poder dizer que ele está errado, sendo que o errado são vocês, o tatuador que aceitou copiar e você que pediu a cópia, sem ter autorização de quem criou, de quem derramou vida em cima daquela arte para ela poder ser possível. E pelo que eu vi, vou até deixar também a foto aqui da arte, ele fez foi no freehand, ele fez o negócio nascer na hora, a arte estava borbulhando, ele criou a partir da capacidade criativa que ele tem, do talento que ele tem e principalmente do esforço, das horas de dedicação, porque para ele se tornar um artista a ponto de conseguir fazer um freehand na hora da tatuagem, ele teve que estudar muito, ele teve que gastar muito dinheiro, ele teve que se dedicar de corpo e alma para poder fazer a arte que ele faz, para chegar um desavisado como vocês simplesmente ir lá e copiar e falar que ele ainda tá errado. Complicado, vamos dar sequência aqui no vídeo. Se o pessoal fez uma tatuagem que você fez, cuzão, é sinal que tá da hora, né, parceiro? Sinal que você criou uma arte da hora. E uma coisa que eu acho também um tremendo absurdo, uma pessoa que não é tatuadora, ou até mesmo se fosse, não teria problema, falar que o tatuador tem que aceitar, tem que achar da hora copiar o trabalho dele, sendo que ele dedicou tempo, esforço, ele sangrou literalmente para conseguir ter a capacidade de criar artes como aquela arte criada. Ele tem que realmente aceitar. Você aceitaria, Salvador, alguém copiando uma música sua inteira? Porque o que aconteceu foi a cópia integral de uma tatuagem. E lucrando em cima da sua música, porque a música ficou muito boa, ficou muito legal. Ele tem que aceitar isso. Você, como artista, sabe como é complexo um processo de criação. Para você conseguir fazer uma música não é tão complicado, você não tem que colocar sentimento, tem pessoa até que chora escrevendo. Eu falo isso porque eu já fui MC de batalha, eu sei como é que funcionam as coisas. E para poder criar uma tatuagem, e principalmente uma tatuagem que consiga representar o sentimento que o cliente quer passar na pele, porque além do tatuador ter obrigação com ele tem obrigação também com o seu cliente, que pediu uma arte exclusiva, que pediu uma arte autoral, que pediu uma arte dedicada para ele, sabendo que só ele no mundo vai ter aquela arte. Ou melhor, seria assim se todo mundo respeitasse o direito dos artistas. Mas estamos vendo aqui de cara que não é isso que acontece. Infelizmente, um processo criativo é doloroso, envolve muitas coisas e você deveria, Salvador, respeitar esse tatuador e não colocá-lo como errado e não colocá-lo como equivocado, pois foram vocês que copiaram o trabalho dele, foram vocês que lucraram em cima do trabalho dele, foram vocês que pegaram o prestígio, que pegaram a relevância, que pegaram a beleza e o toque artístico da arte e utilizaram sem ao menos dar um obrigado, sem ao menos pedir permissão e ainda colocando ele como errado, como um aproveitador, algo totalmente abominável, algo totalmente negativo. Vamos dar sequência aqui que tem mais, né? Mas esse papo feio que você tá dando aí já é papo de quem quer fama, quer mídia. Não tem como, eu vou ter que parar esse vídeo aqui a todo segundo. Vou falar novamente. Uma pessoa que foi injustiçada, uma pessoa que teve sua arte totalmente desrespeitada, uma pessoa que tem clientes a dar satisfação, que tem um mercado a dar satisfação, ele ir contra a cópia do trabalho dele é querer fama? É querer mídia? Você que quer fama, você que quer mídia através do trabalho dele, utilizando algo que você não criou, porque você não tem talento para criar tatuagem. E o seu tatuador também não criou. Talvez ele possa ter o talento, mas ele achou mais fácil economizar tempo, não colocar a máquina cerebral dele para funcionar para criar e utilizou algo que já estava pronto. Olha que beleza, né? Já estava pronto, muito mais fácil, sem problema algum. E o tatuador que teve o trabalho de criar, só tomando. Saindo como errado, como o aproveitador, recebendo mensagens de ameaça para cima e para baixo, porque eu sei que é assim que acontece.
E isso tudo traz consequência. Isso tudo tem negatividades. E a gente tem que ter muita noção na hora de se manifestar desse jeito aqui na internet. Para falar que ele quer fama, para falar que ele quer mídia, sendo que vocês utilizaram o trabalho indevidamente dele, sem ter autorização, que a lei de direitos autorais obriga ter autorização para usar a arte de alguém, mesmo ela estando na internet, mesmo ela estando escondida no capô do carro, mesmo ela estando dentro do bueiro, você precisa de autorização. Sabe por quê? Porque não foi vocês que criaram, não foi você que criou, Salvador, não foi o seu tatuador que criou. Por isso, somente quem criou pode autorizar essa arte ter ido para sua pele. E se a pessoa não autorizou, rapaz, aí as consequências vão chegar. Você quer fazer uma tatuagem no coiote, cuzão? Tem uma pá de espaço em branco aqui, na minha pele aqui. Outro ponto que eu acho super também equivocado. Só porque o cara é artista, ele acha que todo mundo vai oferecer tatuagem pra ele, vai querer tatuar ele. O artista, ele não precisa disso não, tá? Ele não tem que viver de permuta achando que vai ganhar alguma moral em cima de você, não. Você pode ficar tranquilo. E o outro mano que tem uma tatuagem igual a minha aí, é nós, bichão, tamo junto aí, nós temos uma tatuagem igual, monstro, tá ligado? Ô, mó perreco esse cara aí, mano, entendeu? Mó perreco. Mas enfim, só Deus pode me julgar, certo, família? A justiça também pode te julgar, tá? Vambora. Eu vi a tatuagem aí na internet, gostei, tá ligado? Agora a verdade acontece. Agora a verdade acontece. Lá no início vocês viram, né, pessoal? Estamos falando que o meu tatuador copiou ele, que eu copiei ele. Agora ele fala, vi a tatuagem na internet, gostei. Tá assumindo que você pegou uma arte da tatuagem, achando por falta de conhecimento, porque você nunca parou pra ler a lei, pra dizer que é isso mesmo, que tá tudo certo. Você tá na internet, é pública de todo mundo. Você vem chamar o tatuador de perreco. Você vem colocar ele como errado, como negativado na história. É você que tá errado, meu irmão. É você que fez a coisa equivocada. Você que utilizou a arte de um artista que se dedicou para criar sem autorização dele. E a lei veda isso, proíbe. Você não pode fazer isso de forma alguma sem ter autorização dele. Mesmo que você tenha gostado, achado na internet e pedido para alguma outra pessoa fazer. Infelizmente, você está completamente errado. Não tem nada, nenhum recurso para você poder se defender. A lei não vai te defender, nenhuma decisão judicial vai te defender, você está completamente errado. E o pior é que você tira dessa sua mentalidade oca que você está certo, sendo que você nunca parou para ver o que a lei diz, o que as regras dizem sobre esse ato que você fez. Muito complicado e é um reflexo da nossa sociedade, de falar as coisas sem ao menos parar para olhar, para pesquisar, para analisar e entender como que funciona de fato. Você tem advogado, Salvador? Pergunta pro seu advogado aí se tá certo, principalmente porque você vive de direitos autorais. Manda lá para ele esse vídeo se chegar a você, porque pelo menos um advogado que sabe o mínimo de direito autoral vai entender que realmente é um equívoco isso que você fez. Queria fechar o peito. Tatuador mandou várias opções, várias artes. Gostei dessa aí, me identifiquei. Nem sabia. Me identifiquei. Tá vendo? É isso que eu falo, pessoal. Quando o artista cria uma arte inspiracional, cria uma arte com criatividade, as pessoas vão querer utilizar. Mas a lei diz que se você quer utilizar, você vai ter que pagar, vai ter que ter autorização de quem criou ou vai ter que ir até a fonte. Vai ter que ir até o artista que criou, porque você quer utilizar uma coisa que somente ele poderia colocar no mundo. E você está levando para uma outra pessoa da vida aquilo que ele criou, que ele dedicou, que ele elaborou toda aquela estrutura para fazer o encaixe no peito, aquele lettering bonito, que chegou ao ponto de você querer ter no seu corpo. Olha que interessante, né? Mas a autorização que é importante faltou a todo momento. Quem era o mano que fez, da onde que veio e... Acho que se ele não quisesse que ninguém fizesse, não tinha que ter lançado na internet, mas boa. Finalizamos aqui. E 2 pontos super fundamentais. Ele diz que utilizei, nem sabia de quem era, Se você não sabe de quem é a arte, você não pode utilizar. Porque a lei exige que você tenha autorização. Vou pegar aqui e vou ler o artigo 29 da Lei de Direito Autoral. Se você não estiver acreditando em mim, vai lá e lê na lei que está muito claro para todo mundo ver. Depende de autorização prévia expressa do autor a utilização da obra.
Você teve autorização de quem criou? Não tive. Nem sabia quem era. Portanto, você vai ter que procurar saber para utilizar essa arte. Porque você está querendo a extensão da personalidade daquele artista. Porque é assim que as artes são vistas. É um pedaço daquela pessoa que ele colocou em uma arte, que ele colocou em uma tatuagem. E somente ele poderia fazer daquela forma. Por isso você tinha que ir atrás dele. Se você não sabe quem é o autor, o artista, o dono da arte, não utilize, ou procure saber para poder utilizar legalmente, dentro do quadrado da lei. E quando você fala que se você não quer que use a arte, não coloca na internet, isso daí faltam palavras para a gente poder conseguir denominar o tamanho da sua ignorância, o tamanho da sua hipocrisia, o tamanho da sua contradição, porque você é um artista que vive dos direitos da sua arte que encontram na internet. Por que para o tatuador essa regra também não serve? Por que só para você serve? Por que só você ganha os royalties das suas artes? Porque o tatuador não pode também. É uma grande injustiça, é um grande sinônimo de que na nossa sociedade as pessoas só preocupam com si e foda-se o resto. Foda-se se tem uma pessoa que dedica, que luta, que corre para poder ver o seu trabalho sendo reconhecido, mas infelizmente é isso que acontece. Deixo aqui o meu total repúdio ao Salvador e ao artista que copiou o tatuador original, que esse sim merece os créditos, esse sim merece o respeito e não ser atacado como está sendo, porque ele que foi o injustiçado. Vamos parar com essa mania de colocar o certo como errado e o errado como certo, porque já chega. E aqui na tatuagem, as pessoas, os artistas, se depender de mim, vão ter respeito sempre, sempre estarei aqui para defender. E se tem alguma pessoa que acha que é errado, que é equivocado, você não tem que achar nada, porque a lei que traz isso e a lei tem que ser respeitada. Inclusive, cópias de tatuagem são tidas como crime. O Salvador, na hora que a polícia entra na casa dele para poder buscar ele sem mandado, ele quer a proteção da lei, ele fala que não pode. Mas na hora de utilizar a tatuagem dos outros, tá tudo liberado, porque estava na internet, ele não sabia quem era o dono, portanto ele tinha uma autorização expressa para poder fazer esse ato totalmente absurdo, repugnante e injusto, tá certo? E diante disso aqui, serão muitas consequências caso o artista queira seguir. Ele pode receber indenizações automáticas por dano moral, por ele não ter recebido a autoria da arte por conta do Salvador e pelo artista que utilizou. Ele pode receber indenização por dano patrimonial por terem utilizado sem autorização dele. O artista que fez pode ter os seus materiais apreendidos, vai responder criminalmente também por um crime que tem pena de até 4 anos de reclusão e depois eles vão ter que fazer uma retratação pública dando os créditos para o artista original. E nisso tudo Salvador vai responder junto. Olha que legal, olha que coisa simples copiar a arte de uma pessoa. Tudo que eu tô falando aqui tá embasado na lei, tanto é que eu tô colocando a lei para vocês lerem aqui nesse momento. Nada foi tirado da minha cabeça, porque eu não sou igual Salvador. Antes de falar as coisas, eu pesquiso, eu estudo, eu corro atrás. Não é à toa que eu trabalho exclusivo para os tatuadores atualmente. E se o tatuador quiser fazer alguma coisa, se quiser buscar os seus direitos, pode contar comigo integralmente, porque essas injustiças não serão mais aceitas. E um tatuador, quando ele é copiado, ele tem sim prestações de contas a dar ao seu cliente, porque ele pediu uma arte exclusiva, e ao mercado também, porque no momento que eu vejo uma cópia e aceito essa cópia, eu dou a entender para os novos tatuadores correto, sendo que é um dos atos mais abomináveis que existem. Vou ficando por aqui, espero que esse vídeo possa ter ajudado a esclarecer, a demonstrar que quem são os errados de fato na história é o Salvador e o seu tatuador. Infelizmente, enquanto isso ocorrer, eu vou estar aqui para poder lutar pelos tatuadores e mostrar que está totalmente errado essa conduta de copiar e ainda achar que o cara que está contra as cópias está errado. Infelizmente, esse é o nosso país. Contem comigo aí, galera, porque vocês precisarem, tamo junto.